Olá, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Michele. Já faz quase 2 anos que sou terapeuta e estou gravando esses vídeos, para dividir o meu conhecimento com outras pessoas. Vocês vão perceber que esses vídeos não são editados, eu não entendo muito de tecnologia, então estou fazendo da forma mais simples possível, fazendo em mim, para minhas crenças, meus problemas, E ao mesmo tempo gravando para que outras pessoas também possam utilizar e aprender um pouco mais sobre o EFT. Eu acredito assim que o EFT é uma das técnicas mais simples que tem, mas muito, muito importante, porque ela trabalha os pontos da acupuntura, Alguns que já sabem como que funciona, a gente vai trabalhando esses pontinhos, que são os pontos meridionais. Vamos falando e ressignificando através desses pontos. Hoje eu quero trabalhar o sentimento de não merecimento. Essa semana aconteceu algo assim que me chateou bastante. Eu acredito assim que eu me dou muito para as pessoas, mas muitas vezes eu não tenho esse retorno. E parei antes, de gravar esse vídeo, analisei e pensei o que poderia, o que criou isso, esse sentimento dentro de mim, porque isso não é de agora. Isso já veio desde quando eu sou pequena. Então, o EFT, o que a gente faz? Para a gente conseguir ressignificar, a gente precisa encontrar a raiz, Se a gente só fazer aleatoriamente, ele até resolve mais superficialmente. Mas para você realmente curar aquela ferida, você precisa ir até a raiz. E pensando um pouco sobre a minha vida desde criança, Desde o meu nascimento, eu acredito assim que eu não era uma criança muito esperada. Meu pai queria muito um filho homem, Antes de mim veio uma menina. Minha mãe teve um aborto, que foi um menino. Então, eu acredito que já no meu nascimento eu já não fui muito bem recebida. E eu sempre tive muito isso com meu pai, assim. Ele sempre, nunca me enxergou. Ele sempre parece que eu era invisível para ele, E minha mãe, naquele tempo, que a gente passava, assim, bastante dificuldade, a minha mãe só se preocupava em agradar o meu pai, E então a gente acabava sendo meio que excluído um pouco, assim, dizer, meio deixado de lado. E eu acredito que eu já cresci com esse sentimento. Eu lembro quando eu tinha uns 5 anos, eu morava em Foz do Iguaçu, ainda, e assim, minha irmã, meus primos sempre me excluíam, me deixavam de lado. Isso era uma coisa que me magoava bastante, Mesmo eu não ter muita diferença de idade com eles, era apenas 2 anos com a minha irmã. Com meus primos era média de uns 3 anos, os amigos dela também. E eu acabava aqui me fechando, Brincando sozinha, fazia cabana e brincava ali com meus brinquedinhos e acabava me sentindo muito sozinha. Aí uma dor maior que veio depois foi a gente vir embora de Foz do Iguaçu para Ponta Grossa, onde eu moro hoje. Que também foi uma tristeza para mim, porque mesmo eles me ignorando lá, eu ainda conhecia pessoas mais próximas de mim, já tinha algumas amizades, Iniciei até o pré lá, tive dificuldade na escola, até por ser canhoteira. A professora não sabia, então a professora me forçava a escrever com a mão direita. E só quando eu vim aqui em Ponta Grossa, depois de um tempinho, que perceberam que eu era canhoteira, Então, eu consegui, pelo menos nessa parte, melhorar, Mas aqui continua da mesma forma. Quando eu ia para a escola, as meninas me ignoravam muito. E quem se aproximava mais de mim eram os meninos. Então, eu sempre tive muita amizade com meninos.
Mas fui criando com esse sentimento. Eu acredito que a raiz vem desse tempo. Então, como que a gente inicia? A gente pensa, né, numa cena que dói bastante pra gente, que mexe com a gente, com o sentimento. E a hora que você lembra dessa cena, normalmente vem uma sensação, um sentimento, né? Muitas vezes vem até uma dor. No meu caso, quando eu comecei a falar sobre isso, já me veio uma tristeza, esse sentimento mesmo de não merecimento, de querer fazer parte, de me sentir invisível perto das pessoas. Então você sente, analisa mais ou menos assim, uma escala de 1 a 10 para ver até onde vai essa dor. Hoje já sinto que seja um 9, talvez não seja um 10 tão forte assim, porque eu já ressignifiquei bastante coisa da minha vida que está relacionada com a minha criança interior. Então eu vou iniciar com essa sensação de tristeza, de não merecimento, e na escala de 9. E eu vou fazendo e vou comentando com vocês qual é o meu sentimento, o meu corpo está me respondendo nesse momento agora. Mesmo que eu sinta essa tristeza no peito, esse não merecimento, essa não aceitação dos meus pais, eu me amo e me perdoo profundo e completamente. Mesmo que eu sinta invisível perto das pessoas, que eu me doe muito e receba pouco, eu me perdoo e me amo profundo e completamente. Mesmo que eu não me sinta parte das pessoas, amada por elas, eu me perdoo e me amo profundo e completamente. Não merecimento. Invisível na frente das pessoas. Tristeza no peito. Uma sensação de falta de ar. Sufocação. Aperto no coração. Invisível para os meus pais, para os meus amigos, para os meus irmãos. Tristeza. Um aperto no peito. Um sentimento de falta. Como se eu estivesse no mundo, mas o mundo não estivesse em mim. Invisível. Não merecimento. Uma tristeza no peito. Então, nesse primeiro momento, eu senti um pouco de ânsia, um mal-estar, uma leve de uma tontura. Aí, se você quiser, também pode tomar um golinho de água, ficar um tempinho. Sentir teu corpo. Aí você volta para aquela cena, né? A primeira cena que eu comentei para vocês, né? Que eu me sentia ignorada pela minha irmã, pelos meus primos, pelos meus amigos, né? Eu tinha 5 anos de idade. Então você pensa naquele momento, naquela cena. Analisa agora do 1 até o 10. Quando eu iniciei estava em 9, né? Eu sinto assim, bem pouca diferença. De 9 foi para 8. Enquanto você estiver com essa sensação, esse mal-estar, esse sentimento, essa sensação do corpo, você continua fazendo. Mesmo que eu diga que perdoei os meus pais por esse sentimento de não merecimento, eu não sinto
por dentro que ainda perdoei totalmente. Mesmo que eu diga que perdoei os meus pais por essa tristeza, por esse não merecimento, eu sinto que eu ainda não perdoei profundamente. Mesmo que eu fale para os outros, ou fale para o meu pai, para minha mãe que eu já perdoei, eu sinto que lá dentro do meu peito ainda há uma tristeza, uma mágoa, uma falta. Não me perdoo profundo e completamente. Meus pais, invisível para meus pais, meus irmãos, sinto que eles não gostam de mim. Meus amigos, eu sinto como eles não me enxergassem, não me valorizassem. Muita tristeza. Eu sinto falta dos meus amigos. Eu sinto falta da minha irmã. Eu sinto falta dos meus irmãos. Dos meus pais. Dos meus primos. Eu sinto muita tristeza quando eu lembro dessa cena. Eu não me sinto merecedora. Eu me sinto um pouco culpada. Por não perdoar. Por não ter esquecido. Por deixar esse sentimento tomar conta do meu corpo. Dos meus pensamentos. Do meu coração. Das minhas células. Muitas vezes me sinto culpada por não conseguir perdoar, não tiver esse sentimento no meu interior. Tive uma sensação mais forte agora, conforme a gente vai falando, né, o corpo vai respondendo. Mas senti um pouco mais de alívio, de expor isso, de falar, tirar isso pra fora. Muitas vezes a gente sente muita dor na garganta, aquela sensação de garganta presa, afogação. Tudo que você come, que você vai tomar, ou até mesmo com a saliva você se afoga. Muitas vezes são o próprio corpo, são gatilhos, né? Que fazem a gente ter essa sensação porque a gente relembra esses episódios da vida da gente. E muitas vezes é porque a gente ainda não perdoou, não esqueceu. A gente tenta ser uma pessoa por fora, mas lá por dentro a gente ainda não conseguiu. E ser terapeuta não significa que a gente é perfeito, né? É todo um processo. A gente vai estudando, né? Vai entendendo melhor o significado de tudo, vai ressignificando, vai limpando para se tornar uma pessoa melhor. Agora já tô me sentindo um pouco mais leve, mas não baixou muito, ainda tá 7. Então eu vou continuar fazendo fazer mais uma agora. Caso você ainda não esteja se sentindo bem, você pode continuar fazendo. Eu acho bem bacana porque o EFT, você não precisa ter uma formação específica para você aplicar em você ou para você estar aplicando em outras pessoas.
você precisa estar se ressignificando, né? Fazendo em você, limpando em você e ajudando outras pessoas. Então, mesmo terminando o vídeo, você pode continuar fazendo em você e com as suas palavras. O melhor de tudo, o legal de tudo é que você vai falando o que você está sentindo. Vocês podem perceber que quando eu gravo o vídeo eu não estou copiando, não estou olhando, né? Algumas falas que a gente inicia, né? Mesmo que eu esteja com esse sentimento, mesmo que eu esteja sentindo isso, é o básico para a gente iniciar. Mas normalmente você deixa vir esse sentimento, né? Fluir, para que você possa ressignificar realmente o que você está sentindo, ok? Então agora eu vou fazer a terceira e vou finalizar. Mesmo que eu não tenha perdoado completamente ainda os meus pais, meus amigos, meus irmãos, eu escolho perdoar agora. Eu escolho perdoar, me amar profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa dificuldade no corpo de perdoar, de esquecer, eu escolho ressignificar todo esse sentimento agora. Todo esse sentimento que eu tenho de culpa, tristeza, não merecimento, relacionado aos meus pais, aos meus amigos, meus irmãos, e seguir em frente. Eu me perdoo e me amo profunda e completamente. Eu escolho me perdoar do não merecimento, da falta, do não perdão. Eu escolho perdoar a mim, os meus pais, os meus amigos e os meus irmãos. Eu escolho perdoar até os meus antepassados, os meus avós, meus bisavós, até a terceira, quarta geração. Eu escolho perdoar e seguir em frente. Eu escolho ressignificar todo e qualquer sentimento de culpa, de não merecimento, de tristeza, que ainda esteja em minhas células. Eu escolho me libertar desse sentimento. Eu escolho ser uma pessoa melhor. Eu escolho perdoar quantas vezes possível e seguir em frente. Eu escolho me perdoar. Eu escolho perdoar os meus pais, os meus amigos, os meus primos, os meus antepassados. Gratidão. Obrigado pela atenção de todos. Continue fazendo, que eu posso dar certeza para vocês. No momento, os sentimentos não são tão bons, mas depois a gente vai se sentindo tão leve, e a gente se sente muito bem, e a gente se sente capaz de ajudar outras pessoas também.